Muito bem, aqui estamos de volta agora para estudarmos um pouquinho sobre a estilização de listas, tanto as listas não ordenadas, como é o caso dessa primeira lista, quanto as listas ordenadas, que é o caso dessa segunda lista. A gente vai começar a entender como é que a gente muda, por exemplo, o estilo aqui dos marcadores ou dos numeradores, tá bom? Então vamos lá, eu já estou aqui com o meu CSS aberto, né, e eu vou fazer aqui, deixa eu dar uns enters para a gente poder visualizar um pouquinho mais acima aqui. Eu vou começar pela nossa lista não ordenada, tá bom? E olha só, eu vou escrever aqui list e ele já vai trazer para nós aqui 4 propriedades, né? Essa primeira é a propriedade resumida, aquelas que a gente coloca várias informações numa única propriedade, mas a gente vai usar nessa videoaula individualmente, tá? O list style type, o list style position e o list style image. Então a gente vai começar pelo list style type, que é onde nós vamos definir qual é o tipo, né, de marcador que a gente quer para essa lista não ordenada, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui várias opções. Eu vou pegar, por exemplo, esse disco, né, que não alterou exatamente nada. Por quê? Porque o disco já é o que está aqui nas bolinhas, tá certo? Então eu vou vir aqui novamente, dou um Ctrl espaço, vamos colocar um círculo. Pronto, ó, o círculo já mudou, né, para um outro tipo de marcador. Vou colocar aqui, vamos ver o que mais que a gente tem. Esses aqui, ó, Armenian, né, vamos colocar um Armenian aqui. Esse daqui já seria específico para a lista ordenada, tá bom? Por isso que eu estou pulando ele aqui. Aqui que ele vai aparecer. Ele permite até que eu coloque, né? Eu faça, mesmo para uma lista não ordenada, ele permite que eu altere o tipo, né, do marcador ali para um número, para uma letra, tá bom? Não é interessante, né? Mas a gente pode fazer isso sem problema nenhum. Ó, aí nós temos aqui, por exemplo, o quadrado, né? Que eu acho que fica bem legal também. E vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Não, o resto aqui, ó, é tudo para a lista numerada, tá certo? Eu vou deixar por enquanto aqui o square, né? Que é o quadrado. E aí a gente poderia fazer a mesma coisa, por exemplo, para a lista agora ordenada, certo? Então, para a lista ordenada, eu vou colocar aqui um tipo. é, Vamos colocar. Olha só, eu coloquei esse decimal leading zero, né? Onde ele vai colocar o número zero na frente. Claro que isso aqui fica feio, né? A gente está só experimentando. A gente pode colocar, por exemplo, numerais romanos, né? Minúsculos no caso aqui, né? Lower Roman. Então tá aqui, tá? Mas obviamente me desculpem, para essa lista numerada, eu vou deixar a numeração mesmo, vou deixar no padrão, então não vou estilizar não, tá? Então eu vou estilizar somente essa primeira aqui. Tudo bem? Ok? Bom, mas professor, pode ser um pouco sem graça, né? Ficar utilizando somente esses marcadores padrões. Eu não posso colocar um ícone, uma imagem. Sim, a gente consegue fazer isso e deixa a lista muito mais interessante, muito mais bonita, né? Então a gente poderia fazer o seguinte aqui agora, ó. Ao invés de usar o list style type, que você já sabe para que serve, eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar, né? E vou usar o list style image, certo? E aí a gente tem aqui, ó, para definir o valor dessa propriedade, o URL, certo? O que eu faço nesse URL? Eu vou abrir aqui, ó, aspas simples, dentro dos parênteses, né, desse valor URL, né, dessa palavrinha-chave. E agora eu vou definir qual é o caminho ou em que caminho relativo está o ícone que eu desejo exibir como marcador para essa minha lista não numerada, certo? Eu já deixei preparado aqui. Aqui deixa eu ver se vai aparecer. Eu já deixei aqui, ó, dois ícones,
Tudo bem? Ó, eu coloquei um ícone aqui, ele está aparecendo pequenininho, né? Deixa eu aumentar, mas aqui eu tenho um cheque azul e tenho um ícone parecido, só que verdinho, né? Por alguma razão não apareceu aqui, mas tudo bem, né? Ele é parecido com esse, mas verde. Bom, aí o que eu sugiro? Que você também procure um ícone aí. Eu peguei um já com as dimensões 16 pixels de comprimento por 16 pixels de altura. É o mais ideal para esse tipo de lista, né? Porque se você pegar um ícone um pouquinho maior, a gente não vai ter como configurar a dimensão do tamanho desse ícone, né? Então a lista vai ficar com um espaçamento grande entre os itens da lista, tá bom? Então por isso eu já peguei um 16 por 16 pixels. Agora, o interessante aqui é o caminho relativo. Olha o cuidado que eu tenho que tomar, porque aqui complicou um pouquinho. Complicou, mas não é assim tão complicado não. Por isso que preste bastante atenção no que eu vou ter que fazer. Olha só. O nosso arquivo cidades.css está dentro da pasta CSS. O arquivo que eu quero usar, né, que contém o ícone com o sinalzinho lá de check, de checagem, né, como marcador aqui da nossa lista não ordenada, está dentro de uma outra pasta img. Então tá lá, o arquivo está lá dentro, certo? A questão é que nós estamos aqui nesse momento, né, em cidades. Eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó, img barra, o nome do meu arquivinho lá é check, aqui, ó, green.png. Eu não posso simplesmente fazer isso, eu posso até tentar. Eu tentei, salvei aqui, ó, o que aconteceu. Ele voltou ao padrão dele, né, que são as bolinhas aqui, os círculos. Por quê? Porque simplesmente ele não conseguiu encontrar esse ícone. Porque do jeito que eu coloquei aqui, o que ele tentou fazer? Dentro, a partir da própria pasta CSS, ele tentou procurar aqui dentro uma pasta chamada img. Só que a pasta img não está dentro de CSS, está lá fora. Então, olha que interessante. Para definir o caminho relativo aqui, primeiro eu vou ter que dizer para esse nosso arquivo CSS, olha, você vai ter que sair de dentro dessa pasta CSS, voltar lá para a pasta raiz, aí sim, na pasta raiz você vai encontrar a pasta img e dentro dela o arquivo que eu estou procurando, tá bom? Tá bom, professor, tudo bem, entendi até aí, né? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo aí, tá bom? Mas eu entendi até aí. Agora, como é que eu escrevo aqui dentro desse valor que eu quero sair de dentro da pasta CSS? Simples, simples, simples. Eu faço aqui, ó, ponto, ponto e barra. Prontinho, só isso. Olha que interessante. Acabei de salvar, olha o que já aconteceu na nossa página aqui. Olha que bonitinho que ficou, né? Já apareceram os ícones aqui para cada item da lista. Legal, né? Então, olha só, com esses dois pontos, ponto, ponto, eu estou dizendo, olha, saia de dentro dessa pasta, volte, portanto, né, para a pasta raiz, e aí dentro da pasta raiz, sim, você vai encontrar a pasta img, e dentro da pasta img você vai encontrar o arquivo check underline green.png. Tudo bem? Então, isso é muito importante, né? E tá aqui, ó como fica bacana, né? A gente colocar uma imagem dá uma diferença aí já muito grande, né? Na aparência da nossa página, começa a ficar mais agradável. Certo? Tudo bem? Muito bem. E por fim, então você já sabe usar o List Style Type, o List Style Image, e agora eu gostaria que você entendesse aqui, né? Como é que funciona o List Style Position, tá bom? Tudo bem? O mais importante é que as duas propriedades anteriores você tenha entendido super bem, certo? Então vamos lá? Vamos entender agora o List Style Position. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou trabalhar com essa aqui mesmo, por enquanto, tá bom? Então eu vou dizer o seguinte, ó.
que o list style position, né, dessa listinha aqui é outside. E vou salvar. Opa, salvei. O que mudou? Absolutamente nada. Por quê? Porque o padrão da posição do nosso marcador ou do numerador numa lista numerada, numa lista ordenada, ou melhor, né? Ele, por padrão, ele fica do lado de fora. Professor, não estou entendendo. Então, vamos entender. Para ficar mais fácil, eu vou voltar lá na nossa página HTML, vou salvar aqui. Vou salvar não, atualizei, né? Olha que interessante, já está aqui, tudo bem? Vou vir aqui na minha opção, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, a gente já usou isso aqui também, e vou dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou vir aqui na nossa lista, o L, tá bom? Ele já destacou aqui para a gente na página, e vou pegar especificamente um item da lista, o primeiro, onde está escrito estabilidade. Repare, olha o que acontece, né? Eu não vou conseguir apontar com o mouse agora, porque eu vou ter que mantê-lo aqui, né? Eu vou ter que ficar com ele aqui em cima. Mas olha o que acontece. A tarjinha azul que está destacando o item da lista, ela começa a partir da palavra estabilidade. O nosso marcador está do lado de fora, tudo bem? É isso que quer dizer aquele list style position outside, que é o padrão. Eu já disse para você que é o padrão. Se a gente tirar aquilo ali, ó, eu vou tirar, tá bom? Então, salvei, vem aqui, vou atualizar, olha só, exatamente a mesma coisa. A tarjinha azul, ó, quando eu me posiciono sobre um item da lista, vou pegar os outros itens da lista, ó, todos, né? Ele só destaca a partir da palavra para frente. Então, significa que o nosso marcador está do lado de fora. Agora, se eu alterar essa propriedade, então eu vou voltar aqui agora, só que ao invés de outside, que já é o padrão, então eu não preciso colocar quando eu quero trabalhar com o padrão, eu vou colocar aqui, ó, inside. Inside. Você percebeu que ele deu uma empurradinha aqui, ó? Vamos lá na nossa página de novo, lá no Google Chrome, ó. Vou atualizar. Olha, ele deu uma empurradinha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, olha que interessante. Quando eu pego agora, eu destaco aqui, ó, um item da lista, olha onde até essa tarja azul começa a destacar agora, ela começa do marcador. Então o marcador foi para dentro do item de lista. Ele faz parte agora do item de lista. Professor, isso muda a minha vida em quê? Isso aqui ele vai ser útil quando, por exemplo, eu quero criar espaçamentos na lista, né? Então, e esses espaçamentos eu quero que aconteçam a partir do marcador ou eu quero que o marcador vá junto. Ao invés de ficar falando aqui, vamos na prática, porque aí visualmente fica fácil da gente entender, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no padrão. Então, eu vou tirar isso aqui, vou deixar dessa forma. E aí eu vou fazer o seguinte, para cada item da lista, então eu vou usar aqui o nosso seletor LI, né, que é o elemento que define cada item da nossa lista, né? Só para, se você de repente não lembra, tá aqui, ó. Cada item da lista é criado, né, através de um elemento LI, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um preenchimento. Lembra lá dos nossos paddings, um preenchimento? Preenchimento à esquerda, né? Portanto, aqui, ó, antes de cada palavrinha, eu quero colocar um preenchimento de 30 pixels para ficar bem visível. Vou salvar, tá? Repare o que vai acontecer na nossa lista lá, ó. Olha que legal. Quando eu coloquei um preenchimento de 30 pixels, o que aconteceu para o item da lista? Eu consegui fazer um recuo, né? Então eu avancei, coloquei um preenchimento entre o marcador que está do lado de fora do item da lista e o próprio texto do item da lista, né? Se a gente voltar então no Google Chrome, eu vou atualizar aqui novamente, vou posicionar, olha só, quando eu posiciono agora em cada item da lista, note, tem o espacinho verde inicial, que é o padding, nossa, é o preenchimento que a gente colocou lá, o padding left, e a partir da tarja azul, né, é o nosso texto da lista. Tudo bem? É o conteúdo da nossa lista, certo? Então,
Nesse caso aqui, lembra que a posição do marcador, por padrão, é outside, ele está fora do item da lista. Por isso, quando eu coloco padding left para o item de lista, ele só vai movimentar o conteúdo do item da lista. O marcador fica quietinho lá onde ele está, né? É o que aconteceu aqui, ó. Tá bom? Muito bem, agora, se eu modificar isso aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o list item position, vou colocar inside, né? Então, eu vou alterar agora, o marcador vai fazer parte do item da lista também. Vou salvar, ó, o que vai acontecer? Olha que legal. O marcador agora ele foi junto com o conteúdo. Vamos lá no Google Chrome para a gente visualizar direitinho, né, o que está acontecendo. Ó, quando eu posiciono agora, aqui, ó, para cada item da lista, olha que interessante. Tem o padding left de 20 pixels, né? 20 que a gente definiu, é isso mesmo? 30 pixels. Então, ó, tem um padding left de 30 pixels, que está destacado na cor verde. E o item de lista, ele passa agora, através da tarjinha azul, ele passa a ser destacado do ponto do marcador. Não mais a partir do texto, mas do próprio marcador, porque agora o marcador faz parte do conteúdo do item de lista. Então é isso, né? Quando a gente usa a propriedade list style position, é para isso, é para eu considerar o marcador como fazendo parte do próprio item da lista, né? Como se ficasse dentro de uma caixinha só ali, ou se eu deixo ele fora, né? Eu vou deixar aqui o padrão, certo? Então, vou colocar aqui, né? E pronto. Note que eu vou diminuir um pouquinho, né? Acho que ficou grande demais. Vamos colocar aqui colocar 15 pixels, certo? E é interessante, não sei se você já notou, deve ter notado, que à medida que eu vou alterando aqui o LI, ele foi alterando aqui embaixo também. Mas, professor, isso aqui não é uma lista ordenada? Sim, só que quando a gente usou aqui o seletor UL, aqui sim, o que eu estou determinando aqui de regras, né? Isso vai valer somente para essa lista não ordenada. Agora, quando eu coloco li, eu estou me referindo aos itens da lista de todas as listas que eu tenho na página. Tudo bem? Tá bom? Agora, dá para separar isso? Aí, se eu quisesse que esse padding left valesse apenas para essa lista não ordenada, dá para fazer isso, professor? Dá para fazer isso. Como? Tranquilo, isso aqui, ó. Faço aqui, quer ver? Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Isso nós não tínhamos visto ainda, mas já estou aproveitando a oportunidade para mostrar para você. Nesse caso aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que os itens da lista, somente da lista não ordenada, dessa nossa UL, tenham um padding left de 15 pixels. Tá? Veja que aqui ó, já perdeu o efeito, aqui já não tem mais padding left. Certo? Então, quando eu quero... Vamos supor, eu tenho mais de uma lista, como aconteceu aqui, né? Nós temos duas listas na página, mas eu quero mexer somente com os itens de lista de uma delas, então eu especifico qual delas que eu quero, né? A UL ou a OL. E, professor, mas e se as duas listas na página forem listas não ordenadas, as duas forem uma UL? E aí, como é que eu diferencio? Aí tem um outro jeito que a gente vai estudar posteriormente, tá bom? Mas a gente vai entender ainda como é que isso funciona, tá bom? Por enquanto é isso, eu vou só tirar isso aqui, eu quero que o padding left também tenha valor, né, para essa nossa lista numerada, né, ordenada, melhor dizendo, e pronto, esse aqui é o efeito que nós temos até então, tá bom? Espero que você tenha gostado, aqui a nossa videoaula ficou um pouquinho mais longa, mas se você perceber o conteúdo, ele é bem tranquilo, né? É que as explicações exigiram um pouquinho mais de cuidado, né, da minha parte, e por isso o vídeo se prolongou um pouquinho, mas espero que você tenha entendido e vale sempre muito a pena lembrar que nós temos o nosso mural de dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida, mesmo tendo voltado o vídeo, não tendo compreendido a explicação, vai lá, me manda
a dúvida lá no mural. Professor, não entendi isso aqui, olha. E aí eu vou te explicar para a gente poder esclarecer o mais rápido possível. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula, quando então a gente vai agora estudar um pouquinho de formatação de tabelas. Até lá. Tchau, tchau.